Boa noite para quem for entrando. Boa noite, Silvana, Suzana. Daí, Rodrigues, boa noite. Deixa eu preparando aqui o espaço para a gente conversar, que hoje tem pauta. Hoje tem pauta para a gente conversar, povo. Boa noite, dá uma boa noitezinha aí para ver quem é que tá aí. Ó, a gente, só adiantando, a gente vai conversar novamente sobre consciência fonológica. Lembra que a gente tem esse encontro de live toda sexta-feira. Boa noite, Olivia, como é que tá? Boa noite, Vilásio. A gente tem esse encontro de live toda sexta-feira. Agora eu tive que adiar um pouquinho o horário da live, né? A gente vai se encontrar a partir dessa semana às 19h30. E hoje a gente vai falar sobre consciência fonológica. Mais um pouquinho. Boa noite. Como é que estão? Boa noite, Marcele. Oi, Fátima. Boa noite, tudo bem? Como é que tu estás? Obrigado por ter vindo. Boa noite, Grazi. Então, povo, eu tô... Deixa eu ver se eu consigo convidar. Hoje tem uma amiga para entrar, uma amiga nova para apresentar para vocês, a Lurdinha. Deixa eu ver se ela já tá por aqui. Ah, já fico com metade da tela. Já tô te chamando, Lurdinha. Já fiz o chamado, é só tu aceitar, eu acho. Aceita que tu já aparece aqui na metadinha aqui na metade de baixo, na metade de cima, não lembro. Então, enquanto acontece a mágica com a Lurdinha. Oi, Lourdes, como é que tá? Oi, tudo bem? Tudo Daí. bem? Faz tanto tempo que a gente não se fala, né, Lurdinha? Ah, já deu até saudade. Pois então. Ô, Marlete, boa noite. Ai, Ô, Lourdinha, eu vou aproveitar que o pessoal está entrando e vou explicar um pouquinho a proposta de hoje, pode ser? pode ser. Uhum. Deixa eu A dar hora um que tchau. fizer Ó, se minha eu fizer, se eu contribuição, fizer só. sinais aqui, se eu fizer sinais aqui, não tem nada a ver contigo, porque a Marcela acha que eu estou cortando ela. É pro povo que tá dando oi, às vezes eu não quero cortar no áudio, aí eu dou sinalzinho assim, tá? Dá um Ah, tchauzinho sim. para Aham. Marlete lá, com uma amiga minha. Tá, então, só explicando, a gente vai continuar falando de consciência fonológica, isso todo mundo sabe. Hoje eu conversei de tarde com a Lurdinha. Oi, Maria, boa noite. Conversei de tarde com a Lurdinha e como a gente vai falar sobre como a consciência fonológica não é um método. Consciência fonológica não método. Eu pensei em conversar um pouquinho sobre a história dos métodos de alfabetização no Brasil. E aí, conversando com a Lourdes começou a comentar de toda a história de alfabetização dela. Eu acho que tem uma contribuição muito rica assim, para a nossa live, porque eu vivi um processo de alfabetização, ela viveu outro processo. A gente queria começar compartilhando essas histórias e depois entrando no nosso tema. Assim. E se der tempo ainda, a gente faz um pouquinho de prática para o pessoal pensar um pouquinho em consciência fonológica. Na verdade, consciência silábica, que é a parte que a gente está entrando. Pode ser, dá um joinha aí se vocês concordarem. Então eu vou me apresentar e já deixar a Lurdinha se apresentar para vocês conhecerem ela, que é uma grande parceira nossa do projeto. Tá, para quem não me conhece, eu sou o Erickson. A gente está fazendo uma formação de consciência fonológica, então eu sou pedagogo, psicopedagogo, neuropedagogo, estudante, gosto de conversar com os outros, falar, pensar. E aí a gente está pensando a consciência fonológica, como que a gente pode criar práticas e como que a gente pode fazer uma linguagem voltada à comunidade, assim, a se comunicar com as pessoas. Então, é nessa ideia que a Lurdinha também está aqui para contribuir também com prática, né? Que ela tem bastante prática e uma visão de educação de muito tempo, né, Lurdinha? Pode se apresentar. Eu sou. Meu nome mesmo é Maria de Lourdes Rodrigues da Silva. Eu nasci no município de Salete, Santa Catarina, mas por causa do meu pai e minha mãe, a gente foi parar lá no sul, perto de Porto Alegre, Tubarão, né? Então, estou mais perto de Porto Alegre do que para Santa Catarina, na verdade, né? É, e eu comecei a trabalhar em 1985, então eu estou há
Oh. 35 anos na educação, né? Então, eu vivi muita coisa, muitas mudanças. E hoje à tarde, conversando com o Erickson, né? Jones, para mim é melhor. Com o Jones, a questão de método, né? Os métodos de alfabetização. Eu fui alfabetizada pela cartilha Caminho Suave e comecei a trabalhar pela cartilha Caminho Suave. Então, assim, ó, quando a gente começou a trabalhar naquela época, e eu lembrando lá da professora que me alfabetizou também, que ela foi uma referência para o meu trabalho, e a professora pela qual eu fiz a substituição, né, que eu era caráter temporário, ela me passou todas as orientações, mas não fugiu nada do tempo que eu fui alfabetizada. Porque, assim, era muito técnico, né? O ensino era praticamente técnico. Eu tive a formação do magistério, o antigo magistério, não sei como é a formação do magistério de hoje, mas, assim, ó, era simplesmente técnica desde a partir do momento como se trabalha um manejo dentro de classe de aula. Tonação de voz, movimentos dentro de sala de aula, a estrutura dos cartazes, toda a organização do espaço escolar, a metodologia em si, né? A questão, assim, a parte técnica mesmo. Então, para mim, o magistério foi uma formação simplesmente técnica. Teórica, eu não lembro praticamente de nada da minha formação lá do início. Até porque eu perdi os registros e hoje eu não, né? Até a questão da linguagem, matemática era simplesmente técnica, né? Só. E quando eu comecei a alfabetizar, então a gente tem como muleta, era a nossa muleta, a cartilha, né? Cartilha Caminho Suave. Era a nossa muleta. Quando veio o construtivismo, que foi nos colocado como um método, então todo mundo se perdeu. Aquele professor que não quis seguir dentro das formações que receberam, como teria que ser trabalhado dentro no construtivismo, que na verdade não era método, né? Se perdeu. Os alunos chegaram no terceiro, quarto ano sem ler e sem escrever. E aquele continuou lá, meio que fugiu, a cartilha não veio mais. Então quebrou as pernas do professor, né? Mas ele pegava os cadernos antigos e aplicava. E aquele caderno seguiu muitos anos com o professor. Ô, aí, sim, daí assim, ó. Oi. Então fala. Deixa eu dar uma contextualizada. Eu estava dando uma olhadinha nos espectadores, tem bastante gente que não participou em nenhum processo, assim. Deixa eu só contextualizar para o pessoal entender, assim, tá? Da onde a gente está partindo. Ô, pessoal, povo de Deus. Então, a gente está falando sobre consciência fonológica, a gente já vai chegar no ponto da consciência fonológica. Vocês viram que a Lurdinha começou a falar do relato de vida dela, da história do magistério dela. Então, a ideia é a gente começar a falar como que a gente lembra que a gente foi alfabetizado e como que a gente aprendeu a estar na educação, porque a gente vai falar de método, tá? Então, só fazendo uma contextualização com a Lurdinha. Ô, Lurdinha, tu fazes muita live? Não, com os é a teus primeira, alunos? tá? Estou meio ansiosa. Então não, tá explicado, eu atendo por câmera, né? É por vídeo. Os meus atendimentos é por vídeo. Então, faço muita câmera como neto, né? Daí. Mas tá bem, tá bem meu trabalho em tranquilinho. cima Tem 7 amiguinhos assistindo. Então tá bem tranquilo. Pensa que é uma salinha de Sim. aula pequena, que tu tá conversando com eles. É bem Sim. tranquilo. Sim. Quem fez magistério aí também fiquei na curiosidade de como é que é o magistério hoje em dia, se mudou muito, né? Porque eu dei algumas aulas no magistério com uma parceira minha e eles conversavam sobre muitas coisas, sobre inclusão, sobre a prática e como é que eles iam repensar essa prática. Para mim estava bem diferenciado, assim, mas eu nunca fiz. Primeiro aluno de inclusão no município, que foi feita uma experiência, foi 2005. Um aluno foi colocado na minha escola, justamente na minha sala, e a coordenadora da PAI me deu todo o aparato, né? Fez todo o acompanhamento,
passou todas as orientações. Então, lá no meu município, eu fui a primeira professora a trabalhar com inclusão. Então, hoje, né, mas para não fugir do assunto, voltando, né, então, aquela prática ali de cartilha mesmo, foi tirada a cartilha, não veio mais, não veio para aluno, não veio para professor, mas o professor continuou, e tem professor que ainda tem essa prática dentro de sala de aula, alfabetizando, tá? A gente sabe que eu trabalho também com formação de professores na área de alfabetização e a gente percebe que ainda é muito forte a presença da metodologia de cartilha dentro de sala de aula. Cartilha não existe mais, a prática existe, tá? Uma coisa assim que, para mim, hoje, o que eu posso colocar com toda certeza, que diferencia a alfabetização daquele tempo para hoje, naquela época, os nossos alunos, eles não viviam no mundo letrado. Onde eu morava era mais interior, então, assim, o que acontecia, né? Os próprios pais já tinham as bolsinhas para comprar o feijão, para comprar os artigos, que eram de sacos, e lá eles pesavam na balança, queriam 1 quilo, 2 quilos. Hoje já vem tudo embalado. A própria embalagem já é um mundo de leitura, né? Ali trabalha um universo ali dentro, é ciência, tudo se trabalha dentro. Pegar uma embalagem de um produto, está trabalhando muita coisa ali, né? Dá para explorar muita coisa. E naquela época não, então a única leitura que o aluno tinha era dos textos de cartilha e aquelas pontuações, caderno de pontos, que a gente dizia, né? Então ali tinha história, geografia, ciências, tudo em um caderno só e com pequenos textos. Aí o professor explicava, decorava o questionário, porque a decoreba era muito forte também, tinha que ser exatamente o que estava escrito no texto. Aluno não tinha direito de dar a opinião, então era tudo muito estratégico, né? Não podia sair fora, até um ponto que faltasse na resposta, era descontado lá na nota. Hoje não, né? Hoje as provas, as avaliações... Tem professor, né, que ele dá mais valor ao que o aluno conseguiu progredir e avançar em questão de conhecimento na sala e se abre espaço para isso. Na época, não. Era tudo muito fechado. Professor mandava e o aluno obedecia. Era simplesmente assim, né? E também era a questão da reprovação, aluno com aquela metodologia, aluno com dificuldade não aprendia. Ô, Ludinha, tu consegue ver os comentários? Consigo. Uhum. Consegue? Consigo. Daqui a pouco, se puderes responder a algum, eles estão respondendo o que tu estás comentando, tá? Sim. Então, hoje, assim, não tem como mais ficar dentro da sala de aula com uma metodologia de cartilha com o universo de conhecimento que a criança já chega na escola. Tem criança chegando bem mais atualizado que o professor, né? Bem mais, assim, com mais conhecimento que o próprio professor. E como que vai se gerir isso, né? E assim, quando eu comecei a ter contato com consciência fonológica, foi justamente quando eu entrei para os estudos de psicopedagogia, e fazendo pesquisas eu me deparei, consciência fonológica. Mas o que é consciência fonológica? A gente até trabalhava alguma coisa na escola, mas não se tinha esse termo de consciência fonológica. Mas com uma prática totalmente diferente, depois ali naquele grupo de consciência fonológica, que eu percebi assim, ó, tudo que o Jones foi passando durante o ano, eu acompanhei tudo mesmo, e fui atrás de mais leituras e ir colocando em prática, e hoje eu vejo assim, ó, que se eu comparar o meu trabalho, vamos dizer lá de 2016, nesses 4 anos, eu vou dizer assim, ó, que está dando um resultado hoje, tá? Quando a criança vem para mim para ser alfabetizada, fazendo esse trabalho de consciência fonológica,
Só confirme se não é eu que tô sem internet, tá? Só confirme, porque às vezes pode acontecer comigo. Então, Aham. o que eu lembro da minha alfabetização é eu ter a letra muito ruim, muito feia, e a professora e a minha mãe brigarem muito comigo, eu até apanhar para poder melhorar a letra. Eu lembro disso, assim, de eu não entender várias coisas dos primeiros anos, mas eu não tenho muita recordação. Eu lembro de um professor. Oi, Maria. A Maria perguntou a segunda vez, depois tu responde, ô Lourdinha, Sim, sobre que só teve inclusão na tua cidade a partir de 2005. Vou foi, contextualizar, porque aqui, 2005. aqui em Itajaí a gente tem um pessoal bem pioneiro, principalmente pessoas com deficiência, que fizeram um movimento, então a gente tem a questão da discussão da inclusão há um bom tempo, assim, sabe? A questão de um Aham, centro. Então, para a gente, assim, alguém falar só em 2005, para a gente fica um pouco, parece que a gente está um pouco à frente, assim. E aí, só aham, concluindo a minha parte, o que eu lembro de metodologia, eu lembro que eu tinha um professor de geografia que ele dava 3 páginas ou 4 páginas de conteúdo e 20 questões. E era essa a metodologia dele. Então, o que eu lembro de pedagogia e de ensino na minha vida era essa coisa meio maçante, meio, sabe? Eu ainda peguei o finalzinho da época que se colocava de castigo. Oi, Anabel, boa noite, tudo bem? Bem-vinda. Ô, Carlene, tudo bem? Eu peguei esse finalzinho, peguei um pedacinho do milho, sabe? Na minha época tinha professora que tinha um apagador mágico, ela acertava em qualquer aluno, a régua que batia. Eu peguei o finalzinho disso, que é em 1980, mais ou menos. Ainda essa prática ainda era válida, aquele professor que fazia todo mundo ficar em silêncio, isso ainda era validado. Eu peguei esse finalzinho. E aí isso começou a mudar para mim, que eu não fiz pedagogia, eu não fiz magistério, quando eu fiz pedagogia. Que aí, por exemplo, não, mudou antes porque eu tive ótimos professores também, eu tive professores excelentes, né, e daí eu escolhi a educação, mas quando eu fiz pedagogia eu comecei a perceber que a coisa poderia ser diferente, assim, mas antes, muita coisa do que tu fala, eu via, meio que de longe, porque eu era um aluno meio quietinho, mas eu via. Tá, tu queres responder a questão de 2005 ali, Lourdinha? eu não consegui encontrar o comentário aqui. Ela Lê para mim, comentou então. ela falou, é, ela falou que quando tu começou a falar que o primeiro aluno foi de inclusão em 2005, meio que travou. E aí a Grazi também fala que o magistério dela foi científico, e aí teve didática, teve estudo teórico, mas não era discutido muito a inclusão. Quando eu fiz magistério, a palavra inclusão não existia. Esses alunos, eles não frequentavam a escola, né? E a PAI me procurou na escola lá, se eu aceitaria de começar a experiência de inclusão. Esse aluno ficaria comigo, né, aquele ano, e elas dando todo acompanhamento. O ano seguinte, eu trabalhei com 3 alunos de inclusão, sozinha, sem segundo professor, sem nada. Eu tinha múltiplas deficiências, depois 2 crianças com atraso de desenvolvimento, uma criança com 3 anos de idade, com 7 anos, né, na verdade, a idade mental de 3, a outra com idade mental de 4. Para mim foi tranquilo, né, porque eu tinha um apoio, né? Então, semanalmente, elas iam lá na escola e faziam todo o acompanhamento. Então, eu tinha muitas dúvidas, né? Como alfabetizar essas crianças e tudo. Claro que a alfabetização não ocorreu em um ano, né? Primeiro aluno, ele reprovou 4 anos. Primeiro aluno, ele foi reprovado. Então, quando chegou uma certa idade, essa criança, lá na série de alfabetização, ela identificou-se com aquela turma, ele ficou e a turma seguiu, né? Então, quando ele estava no 4º ano, essa turma estava no 7º ano, ele isolou-se, ele ficou triste, ele teve depressão. Aí a equipe foi chamada na escola para dizer o que estava acontecendo e eles fizeram a progressão dessa criança lá para o 7º ano junto com aquela turma. E depois ele conseguiu terminar o ensino médio,
E hoje ele só não está estudando, não continuou o estudo, mas lê, escreve. Inclusive, nesses dias ele me adicionou, pediu meu WhatsApp, tudo, e a gente conversa todos os dias à noite. Né? Hoje ele está com 22 anos. Então, Mas para mim... não sei se tu acompanha, não sei se tu acompanha a Magda Soares, né, que é uma Sim, construtivista. sim, minha fã. Tem um livro de alfabetização dela que ela fala uma coisa bem interessante sobre isso. Ela diz que, por exemplo, antes dessa nossa questão da progressão, existia a reprovação. Então, teve crianças que viveram esse ciclo que está vivendo, está dizendo, por muitos anos, de chegar no final do primeiro ano e ser reprovado, chegar no final ser reprovado seguidamente. Isso mudou para a progressão, mas o problema continuou, sabe, na reflexão dela. Sim, sim. Na época da reprovação, aqueles alunos que tinham dificuldade, né, me angustiava, porque o tempo deles, na questão da leitura e da escrita, tem que ser um pouco maior. Então, um aluno eu não consegui alfabetizar. Então, assim, 34 anos de trabalho, 35, assim, ó, saiu da minha mão um aluno sem ser alfabetizado. Só que aqueles que tinham dificuldade, eles ficavam 1 ano, 2 anos e até 3 anos comigo. Tinha crianças que até o terceiro, 3 anos ali, eles iam e depois, sem problema nenhum, continuava a vida escolar deles normalmente, mas eles ficavam retidos 3 anos. Tá na série de alfabetização, né? Hoje, se eu voltar para dentro de uma sala de aula com tudo que eu aprendi lá, naquela sala de AE, especificamente trabalhando assim, ó, alfabetização, tendo conhecimento de consciência fonológica, eu acredito que esse tempo é bem menor, né? Bem menor para alfabetizar uma criança com dificuldade em sala de aula. E outra coisa, tá? Elas ficavam totalmente isoladas e a gente não sabia como trabalhar com elas. Elas ficavam ali praticamente assim, ó, eu fiz isso, tá? Eu não tenho vergonha de dizer e eu sei que isso acontece hoje. A criança, ela fica ali e não tem acompanhamento de professor. Hoje eles chamam o segundo professor, um auxiliar de sala de aula, coisa assim, né? Que a criança, a lei está aí, é para ser cumprida, mas na nossa época não tinha nada desses auxílios, essas orientações, tudo que se tem hoje, essas leis que amparam, né, o direito do aluno a aprender, nós não tínhamos. Então, Sim. A criança ficava ali sem fazer nada, a gente não sabia como agir com ela. Né? Criança com dislexia, descalculia, todos os tipos de transtornos lá dentro, distúrbios dentro da sala de aula, e a gente não sabia como trabalhar. Né? Ô, Lourdinha, o primeiro ano que eu dei aula foi 2011, eu nunca esqueço, assim, primeiro ano de sala de aula, assim, porque antes eu trabalhei como pedagogo. E aí a primeira sala que eu peguei foi um terceiro aninho, as coisas mais queridas do mundo. Eu tinha um aluno surdo na mesma sala, um aluno surdo, um aluno com deficiência motora, eu tinha a Lohane que era muito engraçada, ela não lia nada no terceiro ano, ela não lia nada. Mas tu ia perguntar alguma história, alguma fofoca da sala, ela sabia tudo, ela contava quem a mocinha beijou, que estava namorando, que já sabia de tudo. Eu tinha a Lohane, eu tinha vários meninos com dificuldade de aprendizagem. Então, por exemplo, meu primeiro ano não tinha segundo professor, não tinha nada. O máximo que eu tinha na minha sala em 2011 era uma intérprete que vinha de vez em quando auxiliar o meu aluno surdo. Só que, assim, o meu primeiro ano também foi bem deficitário, assim. Eu hoje em dia, por exemplo, depois de trabalhar muito em educação especial, eu sei que eu deixei muito a desejar, sabe? Tipo, faltou, e mesmo eu querendo, mesmo eu naquela gana de o que vou fazer, o que eu vou tentar, não sei o que lá, eu sei que eu deixei muito a desejar com esses alunos, porque talvez hoje em dia a gente esteja concretizando né, tipo, o que realmente é um pouco mais próximo do que inclusão. Mas eu acho que a gente não pode entrar em inclusão, a gente pode fazer um outro debate sobre inclusão, para a gente não sair tanto da nossa pauta, porque a gente tem que entrar na nossa pauta, mulher, que é a consciência fonológica. Assim, ó... Se tu quiseres dar uma lidinha nos comentários para responder, que eu não estou respondendo nenhum para não te interromper. Assim, ó, então, trabalhando na sala de AE ali, eu vejo assim, ó, que o trabalho de consciência fonológica tá me dando um resultado assim, ó, surpreendente mesmo, assim. Eu até já trabalhava coisa assim, mas é muito pouco, né? Então, assim, eu não...
com essa, eu digo assim, que tu estás dando uma base muito, muito boa mesmo, tá? E até hoje à tarde eu ainda te coloquei, né, na conversa, né? Porque assim, eu acho que você não tem noção, tá? O benefício que isso traz lá para a escrita e para a leitura da criança, trabalhando isso. Imagina começar a fazer isso aí lá no ensino infantil, não em idade escolar, mas começar a trabalhar lá no ensino infantil já, através de jogos, brincadeiras e, né, essa questão aí. Porque eu sinto ali, mesmo fazendo paralelo, que hoje o resultado é muito mais rápido para as crianças, né, na questão da leitura, a fluência na escrita, a fluência na leitura, tudo isso, assim, quando elas chegam a ler e a escrever, elas já chegam praticamente assim, ó, que lendo e escrevendo perfeitamente, né? Daí só fica a questão ortográfica mesmo para estar trabalhando com elas, mas a questão de... E assim, o meu forte lá também é a questão trabalhar o silábico. A parte silábica também é a parte que eu mais gosto. Trabalhar a segmentação também, palavras no texto também gosto de trabalhar, mas a silábica ali para mim também é um trabalho assim que para mim é bem significativo. A fonêmica e a silábica é o meu forte daí. Ô, Lourdinha, tu já tem uma fã ali, a Maria já tá falando, deixa ela falar, deixa ela falar. Não, eu sou falante e outra coisa. Quem me conhece sabe, eu vou tocando as pautas e vou seguindo as pautas. É que eu tenho pensamento acelerado, daí eu falo um pouquinho demais. Mas tá, então, agora... Então posso contextualizar também a primeira parte do que a gente estava discutindo hoje à tarde? Pode. Então, pessoal, eu sempre converso com a Lourdinha, assim, a gente sempre troca bastante, porque ela tem bastante interesse em conhecer a consciência fonológica, e eu falo de uma consciência fonológica de clínica, de centro, né? Então a gente trabalha. Oi, Dani, boa noite, saudade. Beijão. A gente trabalha quando criança chega pra gente não está num contexto de sala de aula, então é uma criança com transtorno de aprendizagem. A gente falava sobre isso hoje à tarde, né, Lourdinha? E aí, por muito tempo, eu nem sei se a Mari está aqui, porque eu vi ela entrar, a Mari está aí. Eu e a Mariana, principalmente, né, que a gente pensou nessa ideia de consciência fonológica, como é que a gente pode estruturar uma metodologia, a gente sempre pensou de que forma a gente poderia criar atividades que estimulassem o processo, mesmo o processo cerebral e cognitivo, mas fonológico, sabe? O processo fonológico mesmo, da criança pensar o som e fazer esse processamento. Porque a gente percebia que quando existia a letra, a criança ela podia ir para uma pista mais visual, mesmo que tivesse palavra, mas ela podia ir por uma rota de leitura, e a gente queria que ela fizesse o processamento da habilidade de consciência fonológica. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque sempre, a Lourdinha mesmo me traz muito forte isso, assim, sabe? Eu posso trabalhar essa prática, mas eu tenho que trabalhar a escrita. Eu posso fazer isso, mas a escola me cobra que eu trabalhe escrita. Então, a ideia da nossa conversa hoje mesmo é a gente trazer um pouquinho dessa história do método mesmo, como é que se constituiu o método de alfabetização no Brasil. Aí eu tenho que confessar para vocês que eu não sou estudioso da área, eu fiz uns recortes, umas colas aqui para a gente pensar um pouquinho e caminhar, e eu trouxe a Lourdinha como a parte prática, porque ela passou pelo caminho suave, depois ela teve um aprendizagem de magistério de vida de alfabetização mais tradicional, e ela sempre batalhou para tentar encontrar um caminho, e agora ela tem se identificado muito com a consciência fonológica. Ok? Só para contextualizar o que a gente está falando. Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários. Podia ser aluno, desculpa, eu posso fazer uma pontuação? Fica à vontade, Luna. Fica à vontade. Então, assim, nessa metodologia, hoje eu penso assim, inclusive, meu filho montou uma imagem lá, sobre esse tipo de alfabetização, tipo um balde, né? Um balde, e ali um conta-gotas. Então, ensinava a letra A, né? Depois o B, e vinha o Bá, Bebi, Bobu, e o balde ia enchendo, né?
uma alfabetização no conta-gota mesmo, né? Hoje não dá mais quase que para fazer isso diante do conhecimento desse mundo letrado que a criança já chega na escola. Então, não tem mais como usar o conta-gota do Ba, o B, Bi, depois pega o conta-gota, vai lá, bota do C, pega o conta-gota, bota do D e vai, e depois separa, né? Separa as sílabas simples, depois vem as complexas, que de complexas não tem nada. A criança tendo a consciência fonêmica bem trabalhada, ela, quando chega lá na letra L, ela praticamente pode ler, né, ou muitas outras palavras do que está seguindo simplesmente, né, o ba, bebi, bobu, cacucu e lá vai, né. E tem professor que não admite que hoje se pode trabalhar, tem muitos materiais bons, né, hoje divulgados aí, que assim, ó, quais são as letras mais fáceis começar a se trabalhar com a criança, né, essa parte ali. Então, a questão da cartilha ainda é muito forte dentro da escola, aquela sequência ali, porque a criança, como que a criança vai aprender o D se não aprender o B? Sendo que, para que serve a ordem alfabética? Para organizar formulários, né? A única finalidade dela é essa, a ordem alfabética. A criança precisa saber, ela precisa ser trabalhada, mas não dá tanta ênfase à ordem alfabética como é dada. Tá, posso colocar os dados, então, para a gente ir Pode. pensando? E Pode. aí, Fábio, boa noite. Então, eu estou usando um texto de base da Moratti, né, para a gente pensar essa parte que a Lourdinha está trazendo na prática, sim, mas que para mim é um pouquinho mais teoria. Então, a gente tem estudos que falam da alfabetização no Brasil a partir do final do Império, né, 1880, lá quando o Brasil deixou de ser império e começou a ser república, naquelas aulas régias. Não sei se você já ouviu falar alguma coisa sobre isso, Lourdinha. Aqueles espaços que eram salas adaptadas, salas multisseriadas. Multisseriadas eu ainda peguei alguma coisa em escola de interior. Assim. Eu trabalhei, eu comecei a terceiro ano, eu comecei a trabalhar multisseriada. Na multisseriada, a gente trabalhava do primeiro ao quarto ano, a gente fazia merenda, a gente fazia horta, a gente fazia limpeza, a gente era secretária, era psicóloga e era uma autoridade da comunidade, né? Então, assim, os pais, a gente recebia, assim, um amor, um respeito tão grande que hoje eu me entristece estar numa fila de supermercado e ver as pessoas falando mal dos professores, né? Sim. Isso me dói lá no fundo da alma, porque eu passei por uma experiência onde a gente ainda tinha muito valor mesmo. E não era questionado a forma como ensinava, né, a questão do que o professor trabalhava em sala de aula. O importante era o filho estar na escola naquela época. O filho na escola era motivo de orgulho para os pais. O professor era a autoridade da comunidade, né? E hoje está totalmente invertido esses valores e tem momentos assim que me entristece ver certos comentários. A gente escuta, né? Eles não sabem que a gente é professor, estão ali, né? Falando e como eu escutei outro dia aí, mas é tudo, aquela professora não sabe ensinar, aquela professora, né? E outra questão, tá? Que hoje ainda se cobra muito registro, muito conteúdo, que a criança, então a criança acaba sendo copista, né? A tarde inteira copiando no caderno, copiando textos, sim. Chega em casa, não dá conta, tem que copiar em casa também, então assim, ó, não vejo muito resultado nisso aí, né? É uma atividade maçante, desgastante. Aluno passa a não gostar de professor e passa a não gostar de conteúdo também, né? Mas sabe o que eu acho, Lourdinha? Por exemplo, nesse período, voltando à questão do período lá, onde os estudos indicam que começou uma ideia de alfabetização, que ainda não era alfabetização, era como o Estado incorporou essa questão das práticas de leitura escrita. Nesse período, existia a questão da cartilha ABC, você já ouviu falar? Que era um conjunto de letras, e as crianças tinham que simplesmente copiar aquelas letras. E aí, o que eu percebo daquela época, que uma coisa que mudou muito pouco é a metodologia de escrita.
Então, existe um senso comum, isso eu percebo do lado de cá, né? Existe um senso comum de que se a criança está com o seu caderno cheio, o professor está produzindo. E isso é uma coisa Bem que isso vem mesmo. desde aquela época, sabe? Isso é algo que vem desde aquela época porque era a lógica. Ah, então eu passo na verdade, o que é, qual que era o mote da coisa? A alfabetização não, essa prática de se apropriar da leitura e da escrita era algo que era externo ao aluno, e o professor ele tinha que passar aquilo, e o aluno tinha que copiar, e o professor ia ver através da caligrafia, da letra bonita, né, que eu sofri um pouco com isso, Aham. e aí o professor ia comprovar se a criança aprendeu ou não, mas era algo que era tipo, digamos assim, passado para o aluno, e o aluno era só tipo uma tábula rasa que ia recebendo aquela letra rebuscada, aquelas escritas lá, digamos, bem trabalhadas, e era trabalhado a partir da caligrafia, a partir do ditado. Aquela época já era trabalhado ditado, a partir da soletração, sabe? Esses eram os métodos específicos que garantiam que a criança conseguisse fazer o que ela fazia. E aí eu não sei se na tua prática tu vivenciou algum dessas questões, assim, especificamente de pegar uma cartilha e fazer o sujeito copiar, copiar, copiar até aprender. Eu já vivenciei professores que faziam dessa forma. Sim, eu acho assim que sou uma professora meio rebelde, tá? Eu vou de contramão a muita coisa. Que bom! Tem professor que não gosta de mim, tá? Lá na minha rede tem professor que não gosta, mas não tem problema. Eu digo assim, ó, eu não estou aqui para agradar professor, estou aqui para agradar a criança, né? Então, eu acho que esse aí é o ponto principal, assim, é a criança. Então, não é a escola a serviço do aluno, né? Não é o aluno a serviço da escola, mas o aluno, a escola tem que estar a serviço da criança, né? É, essa, até no meu trabalho lá de conclusão lá da pedagogia foi esse, né? A escola tem que estar a serviço da criança e não a criança a serviço da escola, né? É, então, assim, vou meio de contramão. E tanto agora, outra questão assim que outro dia eu encontrando uma aluna lá de, acho 2001, ela disse assim, ó, que ela aprendeu mais geografia lá no primeiro aninho comigo, história e geografia, porque, por exemplo, Descobrimento do Brasil se vê lá até no quinto, no sexto ano. Já se trabalha no primeiro ano. Então, o que eu fazia? Eu enchia o quadro de desenho. As minhas aulas eram todas desenhadas. Desenho, desenho, desenho. Eu ia contando, imaginando com as crianças, dramatizando, fazendo aquela conta, fazia uma contação de história. E ia desenhando, desenho. E daí, depois, se eles quisessem, eles poderiam também desenhar. Também eu usava muito, muito o desenho. Isso aí eu sempre usei. E hoje, outro dia, ela conversando comigo, ela disse que, né? E teve um ano que eu alfabetizei as crianças com desenho, desenhando. Mas o primeiro ano que eu dei aula, olha que engraçado. O primeiro ano que eu dei aula, eu desenhava muito. E aí eu lembro que nesse terceiro aninho, eu entrei em maio, mais ou menos, na escola. Fui efetivado na escola em maio. E aí, o que eu gostava de fazer? Eu gostava de, por exemplo, tentar pegar uma coisa teórica, até hoje eu faço isso, uma coisa teórica e transformar em desenho. Eu adoro fazer isso. Uma coisa que é escrita, tipo, um parágrafo, eu tento transformar em desenho. Aí eu pegava o que eu tinha que explicar para eles e fazia, tipo, metade do quadro só de desenho. Quando eu pegava no giz, eles estavam assim, pro lado, não sei o que, todo mundo ficava assim para frente porque era muito comum a antiga professora encher 3 quadros de conteúdo e eles terem que ficar copiando freneticamente até o final. Então, tipo, uma coisa que eu achei assim super estranha assim, porque eles estavam meio que condicionados. Aí a professora terminava de escrever, sentava lá no final e ficava no Facebook, no celular, sabe? Então, sabe, tipo, coisa que a gente já pensa, eu mesmo pensava diferentão, assim, as serventes me odiavam, assim, porque eu fazia seminário na sala, eu ia para debaixo da árvore para a gente ter aula de geografia, então era tudo assim, sabe, mesmo assim a gente sabe que a gente, né, tipo, sempre está proposto a aprender. E Outra questão também. Opa, fala, fala. interrompi, né?
A outra questão Pode falar. também é a questão ainda que hoje ainda persiste dentro da escola, é a carteira um atrás do outro, né? É bem... lá na época da Revolução Industrial ainda permanece dentro da escola, Sim. né? A carteira atrás da outra. A partir do momento que eu comecei a entender, né, e a gente fez a pedagogia, começou a ter essa parte teórica mesmo, e ter que voltar isso ali para a prática, eu não consegui mais trabalhar. E hoje, se eu voltar para uma sala de aula, que faz 11 anos que eu estou fora da sala, mas se eu voltar, eu acho que eu não vou conseguir trabalhar mais uma carteira atrás da outra, porque há alguns anos eu não conseguia mais. Para mim, os alunos têm que estar em interacionismo, ótimo, então, por que ficar um atrás? Minha escola é sócio-interacionista, né? Só que está lá no PPP. Só que dentro da sala de aula estão voltado, né, para as de costas para o colega. Tá? Ali, para mim, já é um ponto muito forte de que dentro da escola ainda segue a questão lá da Revolução Industrial. Cada um, né? Aquela função ali de... Sim. Agora fugiu a ideia, a função de... Aquela organização, né? De um atrás do outro, cada um faz a sua parte e deu, né? E para mim o aluno tem que estar na sala de aula conforme. Eu fiz uma capacitação na época do Profa, trabalhei o Profa também, eu fui coordenadora de grupo. E lá, no final da formação, teve um dia de atividades com os professores. Então, assim, ó, por que eu tenho que ficar 4 horas com os alunos enfileirados, um atrás do outro, né? Dependendo da atividade, eu boto de dupla, eu boto de 3, eu boto de 4, eu boto, né, em círculo. Dependendo a atividade, a sala tem que ter uma outra organização, né? Para sair, fugir da organização tradicional, daquela da época da Revolução Industrial, né? Tem um autor, o Tomás Tadeu Silva, que fala muito sobre currículo, que é alguém que eu gosto muito. Ele cita o porquê que nós temos vários segmentos da educação que são referentes à Revolução Industrial, né? O currículo é um deles. Por que a gente tem que dar Sim, nota? Por que tem nota mínima, né? Porque foi pensado no modelo de fábrica. E aí, a partir do modelo de fábrica, se tu deixa de qualquer jeito, eles produzem de qualquer forma. Diz que a meta tem que ser 7, os profissionais têm que correr atrás dos 7. E aí foi usar essa lógica para a escola também, né? E a outra questão, você pega os alunos todos diferentes no início de ano, mas final do ano tem que ir igual a carne moída, né? Jogar dentro da máquina e moer os cérebros e sair tudo unidinhos lá, tudo iguaizinhos, né? Isso ainda é muito forte na escola, através da nota, né? Tem que chegar a atingir todos os objetivos. Tem aquele aluno que é mais rápido no processo, tem aquele aluno que é mais lento, isso é praticamente impossível, né? Antigamente, se não atingisse, era reprovação. Hoje, a outra questão também que eu repenso hoje, por que tem alunos, tá? Muita dificuldade lá no 3º, 4º, no 5º ano e seguem, né? Eu ainda peguei a época que se não aprendesse no 1º, 2º ano, o pai tirava da escola. Aí, o que acontecia? Mas o 3º ano, 4º ano, lá daquela época eram ótimos. Não tinha aluno com dificuldade. Claro que não tinha, eles se evadiam da escola. Hoje não, hoje a lei está aí, a criança tem que continuar dentro da escola, né? E se continua com quase que com a mesma metodologia, né? E eu também, outra questão, assim, que eu estou batendo lá no meu município, dos professores terem uma assessoria pedagógica na questão de trabalhar a alfabetização. Porque o que seria isso, Rodinha? Alguém que tenha conhecimento de trabalhar as novas metodologias na sala de aula, né? E dar esse amparo ao professor que está começando. Porque a maioria dos professores que estão começando na alfabetização são professores que ainda estão na universidade.
na minha região ali é o que está acontecendo. Eles nem se formaram em pedagogia, estão lá alfabetizando, mas claro que eles vão ter dificuldade, não é culpa do professor, é culpa do sistema mesmo, que está permitindo isso, né? E daí, assim, ó, eles colocam os professores e não dão amparo, tá? Eles jogam lá e diz, te vira. Dão lá passa todo o currículo para o professor e chega no final do ano, querem o resultado, né? E é bem... Eu tenho colegas de trabalho lá que elas pedem socorro, né? Ô, Lourdinha, vamos fazer uma alteração para eu poder chegar nessa pauta, senão eu vou ter 3 tipos de infarto. Tu me deixa só concluir o pensamento da rota histórica para a gente, né, tipo, dar conta do conteúdo da live. E aí daí tu puderes me dar exemplos na prática, porque eu tenho exemplos, mas são muito vagos, assim, né? Até porque eu peguei outra geração de ensino e de aprendizagem. Mas eu só queria sinalizar para o pessoal o que a gente passou até a gente chegar numa ideia de consciência fonológica. Se der tempo hoje, se o Instagram não cortar a gente, tênis que... eu tenho que falar que senão, estão dizendo que eu tenho que falar que senão eu vou dormir. Não vou dormir não, esse ano é assim mesmo. já pegando até por causa do meu olho, esse povo novo, olha. Mas aí só para falar dessa questão histórica, e aí a gente pode resgatar exemplos, assim. A ideia é a gente falar da questão histórica, para a gente entender por que a consciência fonológica não é nada... Tu já deu vários exemplos, assim, sabe? De coisas que são mecânicas, etc. Mas por que a consciência fonológica não é isso, sabe? Ela não é um método quando a gente fala. Eu tenho o vício de falar assim, não, mas no meu método, sabe? Mas não é que eu tenho um método específico, é que eu uso uma forma de fazer. Esse é o correto de falar. Pode ser, Ludinha? Mas estratégia pode ser a palavra? Estratégia, forma de fazer, eu às vezes falo método e eu esqueço que, sabe, tipo, tem um prejuízo histórico na questão do método. Tá, posso começar? Pode. Tá, eu vou fazer linhas imaginárias, tá? Sabem que eu trabalho assim também. Então, o que eu estava falando aqui, primeira linha imaginária, fim do Império. Então, a gente tem as aulas régias, que são essas aulas em salas multisseriadas. A educação acontecia em casas privadas, né? Quem podia pagava. E aí começou a educação pública, que é aquela coisa daquele jeito, né? Mais ou menos, que acontecia, né, numa sala improvisada, com o professor, eram muitas salas juntas. E nesse período, a Mortati fala da questão da marcha sintética. Então, o método sintético, que é um método que pensa a alfabetização de que forma? Ele pensa que a alfabetização, ela acontece, esse processo de leitura e escrita, ele acontece do mais simples para o mais complexo, que é a forma como eu penso também, do mais simples para o mais complexo. Só que qual é a lógica deles? O mais simples é a letra, o mais complexo é a frase. Então, eu ensino a letra, a criança repete a letra, quando ela domina a letra, escreve a letra, quando ela domina a letra, eu junto com outra letra e forma uma sílaba. Essa era uma ideia do método sintético. Forma a sílaba, forma a palavra, forma o texto. Essa era uma ideia. E o que acontecia muito era a questão da repetição. Então, era usado uma sequência de métodos. Então, era soletrado as palavras, depois é ensinado o som. Aí, quando eu falo a questão do método fônico, algumas pessoas pensam que é o fônico daquela época. Tem referências também àquele fônico que era ensinar a repetição do som da letra. E, por último, era feita a silabação das palavras. Essa era uma ideia desse primeiro movimento aqui, que foi entre 1880, não chegou a 1900, esse período. Depois disso, o que era a escrita nesse período? Era a questão da cópia, era a questão do ditado, que a gente tem até hoje, né? Questão da cópia, questão do ditado, o que eu estou te falando, Lourdinha, é uma coisa que ainda é presente e eles acreditam que a criança aprende por osmose, de repetir, escrever, 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 e uma hora vai aprender em nome do Senhor Jesus. Essa é a ideia. Já naquela época, em 1880, há 2 séculos atrás, praticamente, se pensava dessa forma, sabe? Ainda era pensado dessa forma. E
aí outra coisa que era comum daquela época era a cobrança do desenho correto da letra. Então a caligrafia era, digamos, era uma meta obrigatória. Então esse era o período de 1880, mais ou menos, no final do Império. Depois, o que a gente tem aqui na minha colinha? A gente tem a cartilha do João de Deus. Você já ouviu falar, Lourdinha? Já, Que é já. é a cartilha pré-método do Caminho Suave, que é uma cartilha que vem de Portugal. E aí essa cartilha maternal, né? Ela trabalhava com Foi o método de foi a primeira colaboração. cartilha, né? Ela foi a primeira cartilha. Oficialmente foi a primeira cartilha do Brasil. Oficialmente foi a primeira cartilha do Brasil. E aí, justamente esse método, ele detonava esse antigo método. Então, para mim, uma coisa muito característica da alfabetização do Brasil é o pessoal vir com uma nova tendência e dizer, ó, isso está tudo errado, isso não serve, isso não presta. Isso a gente já discutiu aqui nas outras lives, assim, quando a gente falava de consciência fonológica e o pessoal falava de construtivismo, psicogênese, o pessoal meio que se estralava um pouquinho, ah, eu sou desse lado, eu sou desse lado, né, tipo, a gente sempre criou um método, digamos, esquecendo o antigo. Então, esse que veio de Portugal, do método do João de Deus, ele veio com o método da palavração e era um método mais analítico. O que isso quer dizer? O sintético ia do pequeno para o grande, da letrinha, pensando que a letrinha era o mais simples só porque era o menor, mas não é, né, para a frase. Esse analítico ia da frase para a letra. Então já começava com a palavra já num contexto e a partir dessa decomposição de palavra se chegava na letra. Ele era baseado na linguística da época, era 1890, quase 1900, e baseado numa pedagogia norte-americana. E ele pensava que ele trabalhava com a leitura de palavras e com a análise do valor fonético da palavra. Então, essa palavra, ela era... Eu peguei um exemplo do método João de Deus, eu tenho que printar e colocar em algum lugar. Eu vou tentar colocar nos comentários da live quando a gente salvar no IGTV. Então, pegava-se uma palavra, por exemplo, peixe, e trabalhava várias formações de peixe. Peixe, paixe, puixe. Ia trabalhando nessas alterações linguísticas para a pessoa explorar a palavra em diferentes morfologias, por exemplo. E aí, a partir disso, se aprendia, e isso era uma estratégia linguística bem conceituada na época. O nome desse método era palavração, basicamente. E isso faz parte da marcha analítica. E qual era o método de escrita? Caligrafia, ortografia e ditado. Não mudou nada. E aí, depois desse período, ó, já fiz aqui o 1, já fiz o 2. Agora no 3, começa a ideia do método global, que a gente discute até hoje, né? Quem disputa entre o método fônico, o método global. O método global já começa a trabalhar com um todo que são os contos, são as histórias. Então, a partir de uma ideia de que a gente precisava... não sei se você já ouviu falar de aptidão para aprendizagem, Lourdinha. Aham. Então, a partir dessa ideia de que a criança tinha que ter recursos mínimos para poder se alfabetizar, que é uma ideia que a gente usa até hoje. Quando eu comecei a trabalhar, tinha o período preparatório, tá? Então, eram 2 meses de atividades, diversos tipos de atividades dentro da arte, coordenação motora fina, coordenação motora ampla. Então, assim, eram 2 meses só de atividades, e apresentado as letras do alfabeto para a criança, só. A partir de maio é que se começava mesmo a parte de alfabetização. Eu lembro... Isso no começo do ano? Sim, uhum. A parte de alfabetização mesmo, de começar na cartilha ali, era comecinho de maio. Nós tínhamos o período preparatório. Então, nesse período preparatório, a gente tinha todas as atividades envolvidas, era só chegar na sala e aplicar, né? Então, eu lembro, pontilhado, cobrir pontilhado, era muita coisa de pontilhados, era colar grão de feijão, grão de arroz, era cantado as cantigas, rimas, poemas na sala.
as brincadeiras tradicionais, tudo isso era trabalhado em 2 meses. Depois esquecia, era deixado de lado, entendendo que essa aí era a parte do lado pré-escolar, do ensino infantil, nós tínhamos que fazer em 2 meses, né? Sendo que a criança já subia em árvore, já fazia, né? Elas, eu acho que chegavam bem mais desenvolvidas na questão de coordenação motora fina e ampla na escola do que hoje, tá? Sim. E assim, ó, no Caminho Suave, que eu não conheço tanto, né? Eu fui conhecer porque eu estava estudando para essa live. Ele tem uma abordagem, um começo de meio que preparatório, né, para criança. O que ele está no lado direito, o que está no... Sabe? Que em cima, eu não achei embaixo, tão ruim dentro, assim. fora, Eu não achei tão todas ruim. essas questões. Tudo isso aí era trabalhado nesses 2 meses. Março e abril era trabalhado isso aí. Daí depois começava. Porque, por exemplo, assim, ó, eu trabalho como psicopedagogo hoje em dia. Quando a gente vai começar a trabalhar, a primeira questão que a gente vê isso, até a Dani está falando ali, a parte da psicomotricidade. A primeira questão que a gente vai ver na criança é isso, se tem lateralidade, se tem orientação temporal, essas coisas assim. Não acho tão ruim que fosse trabalhado isso no começo da escola, né? Ou que, né, tipo, a gente auxiliasse a escola a trabalhar, para a gente não trabalhar só lá no espaço de um centro, né? Porque as crianças realmente estão defasadas. E eu lembro, outra diferença, né, Lurdinha, é que as nossas crianças estão cada vez mais verticalizadas, né? Isso eu falo sempre em formação. A gente pulava, a gente corria, subia em árvore, sabe? A gente sempre estava em contato, assim, com os desafios psicomotor. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as crianças tudo aqui. E aquela época elas chegavam bem mais, assim, nessa questão, bem mais desenvolvidas na escola do que hoje. Bem mais. Hoje tem alunos, eu acho que até a superproteção da família, tem pais assim que se o aluno esfolou o joelho, deu uma machucadinha no dedo, para eles né? E antes não. Chegava alunos machucados na escola, até assim, tipo, unha arrancada, joelho todo esfolado, assim, normal. Como se nada tivesse acontecido. Mertiolate hoje, dele. Mertiolate para doer bastante. Para não fazer mais. Isso mesmo. Deixa eu colocar as pior castigo, né? desse período. Nesse período, que começa lá em 34, mas eu acho que vai até o meu período de aula, uma coisa que é muito característica é a gente classificar os alunos por desempenho e aí criar salas de acordo com o desempenho, para poder ter uma ideia de trabalhar homogeneamente. Eu, por exemplo, quando cheguei na quinta série, eu fui para a quinta 4. A quinta 4 era só os anjos que estudavam, era só os mais atentados que já tinham quebrado vidraça aqui. E a nossa escola era separada por isso. O quinto 1 era mais estudioso, o quinto 2 mais ou menos, o 3, o 4, quando chegava no 4, os professores até faltavam. Não sei se tu pegou uma realidade dessa, mas eu peguei várias escolas que tinham essa separação, que misturava os alunos por desempenho, para poder, achando que aí o professor ia conseguir dar uma boa aula. Quando eu vim para o centro, né, então me colocaram numa turma dessa, né, assim, dos alunos que eles selecionavam pela nota do boletim, né, das escolas do interior para a escola grande, né, então na escola grande. Só que eu tirava tudo no 10, eles me passaram para a melhor turma, né, porque não dava, não encaixei lá. Então, do quinto ano, fiquei 2 meses. A primeira nota me passaram para outra turma, e eu era a pobre da turma, né? Mas em nota, então eu fui até segundo grau, acompanhei esta turma, né? Só que era uma turma de filhos e papais, então eles faziam, nossa, pensava que eles faziam, aprontavam, mas isso, e até pouco tempo estava acontecendo isso ainda nessa escola. Ainda era assim. Ô, Lourdinha, eu vou encerrar a nossa live aqui e já vou começar a próxima, porque o Instagram tá mandando a gente embora. E aí, pessoal, continua que eu já vou começar a próxima, tá?
porque ainda vou ver se dá para fazer uma prática de consciência fonológica. Então,